Visão Geral, um programa que aborda assuntos importantes com convidados especiais. Visão Geral, o seu programa de entrevista. Visão Geral, oferecimento, Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Savenhago, é bom, é barato, é perto de você. Apresentação, Alberto César. Olá, meus amigos da Rádio Brasil de Campinas, tudo bem por aí? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Meus amigos, estamos começando o nosso Visão Geral e hoje vou conversar com a doutora Aline Avelar, sócia do escritório Lara Martins Advogados, especialista em direito de família e sucessões. Hoje vamos falar sobre a lei de alienação parental, o que ela significa na prática e entender por que a aplicação dessa norma tem sido contestada até mesmo por peritos da Organização das Nações Unidas, entre outros órgãos. Que coisa, hein? Pois é, eu vou fazer um pequeno intervalo. Na sequência, converso com a doutora Aline Avelar. Vale a pena esperar, hein? Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento, Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Savenhago, é bom, é barato, é perto de você. Qual é a fórmula da saúde? Quem vive a saúde com precisão de miligrama afirma que a saúde não tem uma fórmula, tem muitas. Saúde é tudo aquilo que deixa sua rotina imensamente feliz. A fórmula da saúde está no sorriso das crianças, na alegria do almoço de domingo, no abraço carinhoso da mãe, no encontro com o grande amor. E para você aproveitar tudo isso, a Fórmula e Companhia trabalha com precisão e rigor para que seu medicamento seja exatamente como seu médico prescreveu. Ligue, faça um orçamento 0800 111 1747 0800 111 1747. Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. No site redeprovectum.com.br você encontra o perfil do imóvel que você procura. Casas em condomínios em Campinas e Valinhos. Apartamentos prontos e na planta, tanto para morar quanto para alugar. Tudo isso no portal da Rede Provectum. É só acessar redeprovectum.com.br. Acompanhe nas redes sociais e fique atento a todas as oportunidades e destaques de imóveis em Campinas e região. Siga o perfil no Instagram, @Rede Provectum. Rede Provectum. Encontre seu novo lar. 13h04. Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Visão Geral. A apresentação, Alberto César. Muito bem, então vou conversar com a doutora Aline Avelar, sócia do escritório Lara Martins Advogados, especialista em direito de famílias e sucessões. A gente já conversou outras vezes e a doutora Aline tem assim, uma facilidade imensa de explicar os assuntos e por isso que a gente sempre recorre a ela. Muito bem-vinda mais uma vez ao programa, doutora Aline, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela confiança. Vamos falar aí desse assunto que é delicado. Com certeza, com certeza. Bom, basicamente, eu vou começar perguntando para quem de repente nunca ouviu falar ou para quem já ouviu falar, mas não sabe o que é efetivamente. Explica para a gente o que é alienação parental. Então, a alienação parental ela é uma interferência na formação psicológica dos filhos para afastar deles o pai ou a mãe. Segundo a lei da alienação parental, os atos que podem ser considerados como alienação são dificultar o contato dos filhos com um dos pais, uma campanha de desqualificação, falar mal de um dos pais para o filho, uma campanha ali de afastamento, dificultar esse convívio entre o pai e o filho.
Então, esses atos são considerados atos de alienação parental. E nós podemos ver isso muito comum no dia a dia, acontecem às vezes até sem a intenção, assim, sem a vontade mesmo, muitas das vezes é intencional, mas os pais fazem isso, às vezes, essa campanha de desqualificação, como uma forma natural de expressar ali sua raiva, talvez, mas isso recai sobre o psicológico desses filhos. Então, essa lei de alienação parental, ela veio justamente para evitar esse tipo de desgaste emocional dos filhos. Muito bem, está esclarecido. Agora, como se trata de ambiente familiar, normalmente, né, não é público, quando alguém percebe isso, por exemplo, a mãe percebe que quando está com o filho fica diferente. Claro, estou falando de uma guarda compartilhada aí, né? Está diferente porque o pai fala mal da mãe. E como é que ela, por exemplo, ela tem que ter provas disso para levar para o juiz, para constituir advogado, para, enfim, entrar num processo? Como é que é feito? Olha, quando a mãe ou o pai percebe esse tipo de comportamento diferente do filho, é importante relacionar, né, trazer, e aí a partir disso vai ser feito um estudo psicossocial. Essa mãe pode até levar ao conhecimento de algum psicólogo da confiança, um terapeuta, que vai ali dar um laudo, né, psicológico, que vai apresentar esse comportamento diferente aí, né, atípico. E, com base nisso, trazer para esse processo onde o juiz vai determinar que seja feito um estudo psicossocial com essa criança em meio àquele ambiente ali, né? Porque o mais normal de acontecer são em ambientes de separação. Então, para entender o que está acontecendo e comprovar, é necessário esse estudo psicossocial. Entendi. E só mesmo o pai ou a mãe, só os pais é que podem fazer essa denúncia? Não, ou alguém? Não. O mais comum é que aconteça nesse ambiente entre pai e mãe. Ei. Mas essa alienação parental, ela pode ser feita, inclusive, com relação a idosos. Pode ser feito por parentes próximos que tenham convivência com essa criança, ou com idosos também, né? A gente fala assim, mas sempre volta para um ambiente onde tem criança, mas pode ser feito dentro do ambiente familiar com idosos também. A gente não pode atrelar o conceito somente a crianças, não. Muito bem. Doutora Aline Avelar, gente, está me dando entrevista. Ela é especialista em direito de família e sucessões. A gente está falando aqui sobre alienação parental. É um tipo, imagino, né? É um tipo considerado aí como violência doméstica, não é? Sim, sim. Na verdade, essa lei de alienação, ela veio para proteger vítimas de violência doméstica, né? Às vezes, no ambiente onde teve violência doméstica ou abuso sexual. Então, essa lei, ela veio para proteger essas vítimas desse tipo de situação. Muito bem. É uma pergunta aqui que não está nem no contexto aqui, mas eu tenho curiosidade. É mais comum o homem falar mal da ex-esposa para a criança ou a mulher falar mal do ex-marido? O que é mais comum? É mais comum a violência, essa alienação partir da mulher, que já pode ter sido vítima de maus tratos aí por parte desse genitor, ou até mesmo as crianças que já terem sido vítimas. Então, essa lei, ela parte assim, se a gente for analisar o contexto, parte mais da mãe ali, né? Mas, infelizmente, nesse contexto do que a gente está falando, que a gente está tendo aí um projeto para revogação, a mais prejudicada também acaba sendo essa mãe. Perfeito. Aliás, era o próximo assunto aqui, que eu ia falar sobre a revogação da lei, né? Que versa sobre alienação parental. Essa revogação, o que pode trazer de consequência? Olha, como essa lei ela tem um impacto diferenciado para a mulher no contexto de violência e abuso, essa lei a revogação dela vai permitir que não aconteça, por exemplo, a imposição de contato dessa criança com o agressor. Então,
por causa da lei de alienação, ainda que tenha esse contexto de violência doméstica, às vezes a criança é imposta a conviver nesse ambiente do agressor, porque ele usou a lei para difamar essa mãe, para falar que ela está fazendo ali, cometendo alienação. Então a justiça vem e impõe o contato dessa criança. Então o fato de não ter mais essa imposição vai impedir que aconteça esse tipo de contexto. Inclusive teve uma situação em que a mãe, ela é uma dessas maiores vítimas, né, da lei de alienação, onde foi imposta, ainda que fosse juntado pelos advogados dela, psicólogos, laudos e tudo mais, foi imposto que os filhos convivessem com o pai. E nesse contexto, o pai veio a assassinar os 2 filhos. Nossa. Então, ela estava sendo vítima dessa alienação parental, né? Então, a lei deu esse protecionismo ao pai e permitiu que acontecesse esse grave aí, acontecimento, né? Sem medidas, né, para mensurar o que afetou essa mãe, né? Então, graças a essa lei de alienação parental, ele pôde ter esse contato. Então, sem a lei, isso não vai ser permitido, né? Bom, e na opinião da doutora, agora uma questão assim de fora o ritmo, o que a doutora pensa a respeito da revogação? A opinião da doutora. Olha, eu considero que a lei, por mais que ela não tenha uma comprovação científica, ela tem efetividade desde que o judiciário ele busque ver com olhos mais detalhados o que está acontecendo. O que eu vejo de fato é que, como o judiciário ele está abarrotado de processo, eles não têm critério na hora de analisar de fato cada história é uma história. Então, tanto o judiciário quanto os órgãos ministeriais, eles não têm esse critério objetivo na hora de analisar. Então, por isso que passa tantas situações nesse sentido. Então, se houver uma melhora, talvez por parte do judiciário, isso pode evitar esses contextos drásticos. Agora, como a tendência do nosso judiciário é cada dia estar mais acumulado, é difícil que isso aconteça. Então, a revogação pode trazer consequências positivas, não é à toa que os próprios peritos da ONU pediram a revogação dessa lei, né? Então, tem todo um contexto que a gente precisa analisar. Mas se o judiciário ele tivesse um critério maior, tanto o judiciário quanto os psicólogos do judiciário, poderia evitar esse tipo de situação. O que eu vi nesse caso específico foi que o judiciário e o órgão ministerial ele fez uma vista grossa do que estava acontecendo naquele caso, porque tinha laudos comprovando, e infelizmente aconteceu o que aconteceu. E se a lei for revogada, doutora, como é que ficam os processos em andamento com a lei vigente? Aí, nesse caso, eles vão ter que trazer mecanismos para assegurar o que está acontecendo, né? Os que já estão em trâmite, eles vão trazer mecanismos para oferecer o respaldo necessário ali. A gente ainda não sabe como vão ficar esses processos, né, em trâmite, mas eles precisam ter algum resultado, sejam eles julgados pela lei ou sejam revogados, né? Eu acredito que arquivados de uma forma abrupta não vão ser, mas ainda não sabemos qual vai ser o mecanismo adotado nesses processos, não. Muito bem. Gente, conversando aqui com a doutora Aline Avelar, sócia do escritório Lara Martins Advogados, especialista em direito de famílias e sucessões. Vou fazer um pequeno intervalo. Na sequência, a gente retoma o assunto aqui no nosso programa. Voltamos já, meus amigos. Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista. Gente, é sério. Agora que eu encontrei o Sabenhago, eu pensei, esse é o meu supermercado. São poucas unidades da primeira fase do Vecom Moradas Hortolândia. Infraestrutura inteligente, localização privilegiada, casas construídas com quintal,
Seja Smart. Garanta já a sua casa top, com financiamento facilitado e condições imperdíveis. Vecom Moradas Hortolândia. Chama no zap 19 99895 8456. 13h15. Rádio Brasil, Campinas, 1270, a rádio da nossa gente. Visão Geral. A apresentação, Alberto César. Muito bem, estamos de volta com o programa. Estou conversando com a doutora Aline Avelar. Falamos já sobre alienação parental. Ela é especialista em direito de família e sucessões. Doutora, cada vez mais o povo está se separando, isso é verdade? O pessoal está se separando, mas também está se casando. Então, a gente não pode usar essa premissa de que tem um índice, né? As pessoas se separam, mas as pessoas estão se casando. A gente quer dar sempre uma visibilidade maior ao divórcio do que ao casamento, mas o pessoal também se casa. Bom, aliás, para ter separação é condição sine qua non que tenha uma união, tá certo? Exatamente. Então, assim, se a gente for olhar o contexto, tem muito casamento acontecendo aí. E a gente acredita nisso, né? Na instituição família. Eu sou uma advogada familiarista, mas eu prego que a instituição família ainda é a mais forte de todas. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa mais sobre alienação parental? Que eu queria falar de outros assuntos também. Fique à vontade. Não, sobre alienação, eu só deixo aqui uma reflexão para quem passa por esse tipo de situação, que não deixe passar sem trazer ao conhecimento, seja dos órgãos do judiciário, seja do psicólogo, porque podem trazer consequências aí emocionais para essas crianças a longo prazo, né? Então traga isso a conhecimento, não deixa passar de uma forma aí de forma grosseira, né, fazer uma vista grossa disso, porque é uma situação muito grave, em que pese a gente tenha esse projeto de revogação, a lei ainda não foi revogada, ela ainda está aí para trazer, né, essa certa proteção, ainda que a gente veja essa vulnerabilidade da lei, ela está aí para proteger esse tipo de situação. Muito bem. Bom, embora a doutora tenha citado há pouco aí que a gente dá muita ênfase à separação e nem tanta ênfase à união, mas é como uma partida de futebol. A união é o começo do jogo. A gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Então, no final, a gente vai conversar. Então, vamos falar. O que é mais comum? Existem algumas formas de casamento, de união, com comunhão total, comunhão parcial, aquela coisa toda. Em termos de separação, há também várias formas de separação, doutora? Hoje nós temos o casamento, né? Pode ter essas escolhas, os regimes de bens aí, e nós temos a união estável. Então, as formas de separação através do reconhecimento e dissolução dessa união estável ou através do divórcio. Nós estamos aí com um projeto, né, de reforma do Código Civil, onde vai ser trazido mais uma opção de divórcio, que é o divórcio unilateral. E até estava comentando sobre essa mudança aí no código, se realmente for aprovada, vai ficar muito fácil se divorciar, porque vai bastar ir no cartório mesmo sem a concordância do outro. Hoje a gente já tem essa opção, porque o divórcio é um direito potestativo, mas para você divorciar sem a anuência do outro, você precisa recorrer ao judiciário, e o juiz vai autorizar esse divórcio. Mas no cartório a gente não tem previsão, e o Código Civil está trazendo isso. Até brinquei que vai ser como terminar um namoro, né? Só que você vai precisar ir no cartório e assinar a documentação. Então está facilitando aí, aumentando as opções de divórcio, que é o divórcio unilateral. Vamos ver se vai passar, né? A gente já está no anteprojeto aí. Vamos ver se vai passar essa reforma. Doutora, isso é que é democracia, hein? Impressionante. Você chega ao extremo. Eu acredito assim, eu vejo uma facilitação muito grande na dissolução conjugal. Mas não é imposto você ficar casado. Mas quanto mais fácil fica, mais fácil as pessoas se sentem, né, confortáveis para se separar também. E casamento é uma escolha, né?
Então, tem que pensar nisso também. Agora, doutor, interessante isso. Se essa lei vier, na verdade não é lei, de qualquer forma é lei, né? Vai para o Código Civil, né? É uma reforma no nosso uma código. reforma no Código. Agora, se isso aí realmente acontecer, a pessoa está casada, de repente ela não quer mais, ela nem comunica o cônjuge, nada, vai ao cartório, faz o divórcio e pode até continuar morando com a pessoa, mas estão divorciados e um dos cônjuges não sabe, é isso? Vai ser tipo isso, vai ser isso mesmo. Olha só. Tô te falando que vai ser como terminar um namoro, né? Mas quando você termina um namoro, você fala para namorado ou para namorado. Né? Isso. Agora, desta forma aí, o cartório teria a obrigação de avisar o cônjuge de que ele realmente não está mais junto? Ele teria ou uma publicação, um edital, alguma coisa assim? Olha, eu confesso que eu não fui a pormenores de como vai ser feito esse comunicado do divórcio, mas acredito sim que vai ter um edital aí e que esse cônjuge tenha, essa outra parte tenha que comparecer também, nem que seja para pegar essa certidão de averbação de divórcio, né? Mas a gente ainda está familiarizando com o tema, né? Com tudo, os reflexos disso, né? Como que vai se dar até na rotina do advogado familiarista, né? Se isso for facilitado assim, se vão dispensar, porque hoje é obrigatória a presença de um advogado no divórcio, né? Se o Código Civil vai permitir que seja realizado sem a presença de um advogado, também a gente ainda não sabe. Então tem detalhes que a gente ainda não sabe como vão se dar, né? Mas a proposta é que aconteça em cartório. Já pensou que coisa? A gente tá rindo aqui, né? Tá achando engraçado, mas a coisa é séria, claro, né? Mas já pensou, alguém pergunta aí, você está casado ou está casada? Eu tô, mas já tô divorciado, né? É uma coisa interessante. Mas hoje a gente já tem essa possibilidade através do judiciário. O divórcio, ele acontece em sede de liminar. Então, protocolou o pedido de divórcio lá. E o juiz concedeu essa outra parte, quando ela souber do processo, ela já está divorciada. Isso já é possível, mas através do judiciário. Do judiciário, claro, com advogado e tudo, não direto no cartório. Como hoje, por exemplo, para se mudar o nome, você pode mudar seu nome direto no cartório sem a necessidade de um advogado, né? Sim, e também está em tramitação nessa reforma para que seja possível alterar o regime de bens no cartório. Hoje a gente pode alterar o regime de bens através do judiciário, preenchendo todos os requisitos. Então, nessa reforma aí, está cogitando a possibilidade de alteração do regime de bens em cartório. Isso já vai ser uma facilidade, assim, algo positivo, que eu vejo como positivo. Mas as mudanças que o Código Civil vem trazendo... pra gente vai ser algo assim que vai realmente mudar muita coisa na nossa realidade e não só para... Eu peço desculpas pelo barulho no fundo, que é prédio... Fica tranquila. Mas esses reflexos, eles vão assim trazer reflexos na vida do cotidiano, no cotidiano do cidadão, né? Porque o Código Civil, ele rege os direitos e deveres. Então, o que vem de mudanças aí é muita coisa para a gente se adaptar. Agora, doutora, a gente, né, imagino que não está acompanhando, a hora vai que receber essas notícias, vai ser impactante, né? Vocês, advogados, vocês estão acompanhando a todo momento. Muitas fake news, né? Sim. O brasileiro gosta de uma fake news, né? Então, já tem muita fake news cogitando aí, fake news de que o código vai aprovar o aborto, sendo que nem se tratando de aborto nessa reforma, tá? Então, que vai ser permitido o casamento de ser humano com animal, também não trata disso. Pai. Então, já está tendo muita fake news. Então, já tem aí o anteprojeto, só entrar no site da Câmara e olhar o que já foi aprovado para o anteprojeto, né? Tem um relatório final e passou para o anteprojeto, para ver o que de fato procede, né? Então, não acredita em tudo que se vê aí, não, que pode ser fake news. Claro. A doutora falou de animal aí, em Campinas já é permitido enterrar o animal na mesma sepultura onde estão seus familiares, os familiares das pessoas, desde que o animal tenha até determinados quilos e tal, não sei o quê, enfim, a coisa está seguindo assim. Mas eu quero voltar a um assunto que a doutora colocou aí agora, que pode ser que aconteça também, a mudança do regime de bens no casamento. Quer dizer, então alguém se casou
comunhão total de bens. E aí ele pode, no curso, mudar essa situação? Hoje a gente consegue através do judiciário, né? Os cônjuges, eles vão lá, comunicam o que quer, através de um peticionamento que querem alterar. Vai ser formalizada a partilha dos bens no momento em que se dá, e do momento para frente da alteração já vai vigorar aquele novo regime de bens. Desde que não prejudique direito de terceiros, desde que comprovada que não há fraude nessa alteração, já é possível. Mas ele está tramitando essa mudança para que seja feita através do cartório. É uma coisa que é positivo, porque é uma ação que ela é uma ação em que ambos, em comum acordo, entram no judiciário, né? Então, passando para o cartório, isso vai trazer uma facilidade para a gente, até como advogado. Muito bem. Bom, muitos serviços que você tinha que ir ao cartório para pegar, hoje você faz tudo pela internet, tudo facilitado. Daqui a pouco o divórcio também vai ser pela internet, porque já... Não, mas a gente não precisa ir no cartório mais para divorciar. Hoje, através do e-notariado, que é um sistema que surgiu com a pandemia, né, em função do afastamento, a gente consegue assinar digitalmente os documentos e é só enviar para o cartório. E a gente não precisa ir no cartório. Eu mesmo já fiz divórcio em que uma parte estava em Manaus, uma estava em Santa Catarina. Eu fiz no cartório de Goiânia, estando viajando no Rio de Janeiro. Então não tinha ninguém no mesmo espaço, mas todo mundo estava assinando o mesmo documento. É verdade. Mas quando eu me referi a fazer pela internet, assim, o cara levanta, pega, liga o computador, ele entra lá e já faz o divórcio, tá? E vai ficar tudo dessa forma. Doutor, nós estamos ainda meio que no final do programa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O mais comum hoje, quando os casais se separam, é ter guarda compartilhada? A guarda compartilhada, ela é uma regra no nosso ordenamento jurídico, né? E eu até explico aqui a diferença, porque as pessoas confundem muito guarda compartilhada com guarda alternada. Nós não temos previsão de guarda alternada. O que é isso, Aline? É ficar 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro. Guarda alternada, nós não temos previsão. Tá. Guarda compartilhada, ali a criança vai ter um lar de referência, sendo materno ou paterno, e vai ter o compartilhamento de decisões. Todas as decisões a serem tomadas referente à vida dessa criança vão ser compartilhadas. Vai viajar, vai mudar de escola, vai fazer um curso de inglês, vai fazer natação. Isso sim é o compartilhamento da guarda. Sim. E aí o convívio vai ser em finais de semana alternado, como ficar estabelecido judicialmente ou em comum acordo. Mas a regra é que seja compartilhada com um lar de referência. Muito bem, muito bem. Pode ser o lar da mãe ou o lar do pai, mas tem que ter. Quando perguntarem para a criança onde é que você mora, tem que saber o endereço, é isso? Sim. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Não eu moro 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Isso nós não temos previsão. Entendi. Mas mesmo na guarda compartilhada, ou até por ser compartilhado, o acordo é, como num condomínio, a assembleia absoluta e soberana, o acordo do cônjuge também é soberano. Sim, se eles chegarem a um acordo, eles podem decidir sobre toda a rotina dessa criança. Então, tudo é conversado, né? De forma que essa rotina não prejudique a vida social dela também. Até porque, para formalizar a guarda, a gente precisa do parecer do Ministério Público. Então, não é possível fazer isso em cartório sem um parecer do Ministério Público. Então, o Ministério Público vai analisar se ali o melhor interesse dessa criança tem sido preservado. Muito bem. Como sempre, entrevista deliciosa contigo, viu? Aline Avelar, doutora Aline Avelar, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. A gente vai voltar a se falar, viu? Porque esses direitos de família, mudança de código e tal, com certeza nos obriga, todos esses detalhes nos obrigam a te chamar. Vai ter muita mudança, viu? Vamos ter muita pauta pra gente conversar aí, pode ter certeza. E vamos conversar. Muito obrigado, grande abraço, passar bem, viu, doutora? Tchau, tchau. Bom, gente, agradeço a doutora Aline Avelar, agradeço também a assessoria do Márcio Santos e da Elisângela Andrade, da M2 Comunicação. A Cláudia Rovani produziu o programa, na mesa de som Max, o nosso Esmi sempre no contato com os nossos convidados, Robson Bussônio, italianíssimo.
na área técnica, se bem que nesse momento ele não está na área técnica não, ele está viajando pela Europa, conhecendo a Itália de ponta a ponta, a bota da Europa. E na direção executiva, Felipe Zangari. Saúde e paz, alegria e sorte para todos nós. E tchau, pessoal! Apresentação, Alberto César. Você ouviu na Rádio Brasil Visão Geral, o seu programa de entrevista. Visão Geral. Oferecimento. Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. Savenhago. É bom, é barato, é perto de você. Rádio Brasil Campinas. Para você ficar bem informado com as novidades da nossa igreja, acompanhar entrevistas e ouvir a boa música católica, convido você, amigo ouvinte, a acompanhar de segunda a sexta-feira, a partir das 2:30 da tarde, o programa Povo de Deus, aqui na Rádio Brasil Campinas, a rádio da nossa gente. 13h31.